Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, na disciplina de Contabilidade Societária, é sobre as ações. Então, nós vamos ver na aula de hoje que o capital social em uma sociedade por ação, ele é dividido em ações. De acordo com o artigo 5º da Lei 6404 de 76, que é a lei das SAs, que sofreu várias alterações ao longo dos anos, culminando com a Lei 11.941 em 2009, 11.638 em 2007, enfim, inúmeras alterações ao longo do tempo. Mas a lei base é a 6404 de 76, que a gente considera então a lei das sociedades por ações. De acordo então com o artigo 5º dessa lei, o estatuto da companhia fixará o capital social e expressará o mesmo em moeda corrente nacional. Isso significa o quê? Que o estatuto irá fixar o valor do capital social em reais, que é a nossa moeda corrente nacional atualmente, Já o artigo 11 nos diz que o estatuto fixará o número de ações em que se divide esse capital. E além disso, ele estabelecerá se essas ações elas terão ou não valor nominal. O parágrafo 2º desse artigo 11 atenta para o fato de que o valor nominal de todas as ações da companhia serão sempre o mesmo. Muito bem, então, já que a norma societária fala em ações com valor nominal ou sem valor nominal, é importante então nós estudarmos essas duas figuras jurídicas. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que são as ações com valor nominal. Ações com valor nominal são aquelas que possuem expresso o seu valor em reais, como o próprio nome diz. De acordo com o artigo 13 da Lei 6404 de 76, é vedada a emissão de uma ação por um valor inferior ao seu valor nominal. Então, nós podemos emitir ações por um valor igual ao nominal ou superior a ele, mas nunca inferior ao mesmo. Já o parágrafo 1º nos informa que a infração ao disposto nesse artigo importa em nulidade do ato ou da operação e de responsabilidade aos infratores, sem prejuízo no caso da ação penal que couber. Finalmente, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 13 da Lei 6404 de 76 nos diz que a contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal será registrado como reserva de capital. São aquelas reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das SAs. Ágil na emissão de ações, ágil na subscrição de partes beneficiárias e de debêntures, entre outros. Por outro lado, as ações sem valor nominal são aquelas que não possuem um valor expresso em reais. Todavia, esse valor pode ser aferido comparando-se o número de ações que o acionista possui com o número total de ações. O artigo 14 da Lei 6404 de 76 é que regula as ações sem valor nominal e diz o seguinte: o preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado na constituição da companhia pelos fundadores e no aumento de capital pela Assembleia Geral ou ainda, se for o caso, pelo Conselho de Administração. Tudo isso está disposto lá no artigo 166 e 170, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo único observa ainda que o preço de emissão pode ser fixado com uma parcela destinada
a formação da reserva de capital. Então, tanto nas ações com valor nominal quanto nas ações sem valor nominal, é possível que se destine uma parcela do valor de emissão para a reserva de capital e outra para o capital social. Em relação às espécies de ações, de acordo com o artigo 15 da Lei 6404 de 76, nesse caso alterada pela 10.303 de 2001, as ações, conforme então a natureza dos direitos ou vantagens que elas confiram aos seus titulares, no caso os acionistas, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então são 3 espécies de ações: ordinárias, preferenciais e de fruição. Vamos ver na sequência o que é cada uma delas. O parágrafo 2º ainda afirma, desse artigo 15 da Lei das SAs, que o número de ações preferenciais sem direito a voto ou com supressão desse direito, tiver restrição então no exercício do direito de voto, não pode ultrapassar a 50% do total das ações emitidas pela empresa. Então, a partir do advento da Lei 10.303, que é de 31 de outubro de 2001, não há que se emitir mais de 50% do total das ações para ações preferenciais sem direito a voto ou com restrição desse direito. Importante observar que anteriormente, então, a 2001, as empresas poderiam ter até 2/3 de ações preferenciais sem direito a voto ou com restrição no exercício desse direito. E aí houve essa alteração, então, lá em 2001 com a 10.303. Isso significa que algumas empresas hoje, aquelas que já tinham 2/3 de ações preferenciais na composição do seu capital, permaneceram com essa prerrogativa, haja vista o direito adquirido. Ações ordinárias, então vamos ver cada uma delas. As ações, quanto às espécies, nós temos 3 tipos: ordinárias, preferenciais e de fruição. Vamos começar com as ordinárias. Ações ordinárias, na sistemática atual da nossa lei, ela pode ser conceituada como sendo aquela cuja criação é obrigatória em todas as companhias. E como as demais espécies de ações, confere aos seus acionistas um direito de voto pleno ou restrito, conforme então determina o artigo 16 da Lei das Sociedades por Ações. Muito bem, dessa forma, a única característica específica a que ficou reduzida a ação ordinária é da obrigatoriedade da sua emissão. No mais, as ações ordinárias, então, comungam dos mesmos direitos inerentes, então, às ações preferenciais. Então, o que diferencia ela é que ela é obrigatoriamente emitida. Quando se cria uma sociedade por ação, nós criamos com ações ordinárias. Então, é justamente por esse fato que elas são de obrigatória emissão. E é isso que a distingue das demais espécies de ações. Já as ações preferenciais são aquelas para as quais o estatuto outorga determinados privilégios patrimoniais, em relação então às ações ordinárias, podendo então em contrapartida disso suprimir ou restringir o direito de voto das ações preferenciais. Então, o que caracteriza toda e qualquer espécie de ações preferenciais são justamente aqueles privilégios que elas ostentam em face ou em comparação com as ações ordinárias. Então, são esses privilégios patrimoniais que as diferenciam, E esses privilégios patrimoniais, eles dizem respeito justamente ao pagamento de dividendos. No entanto, esses privilégios patrimoniais podem acarretar, então, numa supressão, conforme a gente acabou de ver, ou numa redução do direito de voto.
Tudo isso está regulado, então, nos artigos 17 e 111 da Lei das Sociedades por Ações. E, finalmente, a terceira e última espécie são as ações de fruição. As ações de fruição são aquelas emitidas em substituição das ações de outras espécies, ou seja, em substituição, então, de uma ação ordinária ou de uma ação preferencial. E são resultantes das operações de amortização, tanto de ações ordinárias quanto de ações preferenciais. A amortização de ações, é importante observar, conforme dispõe o artigo 44 da Lei das Sociedades por Ações, consiste então na distribuição antecipada ao acionista das quantias que poderiam lhes tocar em caso de liquidação da companhia. Então a companhia está com uma situação financeira tão boa que é capaz de antecipar ao acionista o quanto lhe tocaria em caso de liquidação da companhia. Então, ações de fruição são justamente essas, que substituem as ações preferenciais ou ordinárias. Em consequência disso, essas ações de fruição, elas não representam uma parcela do capital social. Ou seja, o capital social somente é dividido em ações ordinárias e ações preferenciais. Então, as ações de fruição não representam uma parcela do capital social. E deve ainda o Estatuto estabelecer quais são os direitos que serão conferidos a essas ações de fruição, não podendo, no entanto, o Estatuto retirar os direitos de participar dos lucros sociais dessa ação de fruição. Isto é, são preservados todos os direitos essenciais. É o que dispõe o artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações. Em relação às ações preferenciais, de acordo com o artigo 17 da Lei 6404 de 76, já alterado pela 10.303 de 2001, as preferências ou vantagens das ações preferenciais, elas podem consistir de, inciso 1º, em prioridade na distribuição de um dividendo fixo ou mínimo. Então, o dividendo preferencial ele tem prioridade, ele é distribuído antes das ações ordinárias. Então, se nós temos um determinado valor a ser distribuído de 100 unidades monetárias, primeiro receberão seus valores os acionistas possuidores de ações preferenciais. Posteriormente, se sobrar, se remanescer ainda o valor a ser distribuído, é que as ações ordinárias recebem seu valor. Isso é que significa prioridade no recebimento de um dividendo, que pode ser fixo ou mínimo. Isso nós vamos ver mais na sequência, né? Nós vamos ver que existe classe de dividendo preferencial fixo e classe de dividendo preferencial mínimo. E aí vamos diferenciar os dois. Inciso 2º, prioridade no reembolso de capital, com prêmio ou sem ele, né? E finalmente, o inciso 3º nos diz na acumulação das preferências e vantagens relacionadas no inciso 1º e no 2º. Então, nessas prioridades de distribuição de dividendo fixo ou mínimo e de reembolso de capital com prêmio ou sem. Então, eu posso unir e criar uma outra classe de ação preferencial que tenha tanto a prioridade na distribuição de um dividendo fixo ou mínimo quanto no reembolso de capital. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei das Sociedades por Ações, que é a 6404/76, aqui também já com a redação da 10.303 de 2001, se as ações preferenciais não tiverem direito de voto ou se tiverem restrição no exercício desse direito de voto, somente essas ações poderão ser negociadas no mercado de valores mobiliários, né? Bolsa de valores, mercado de balcão, né? Se a elas for atribuída uma das seguintes vantagens. Então tem 3 hipóteses. A primeira hipótese,
direito de um dividendo calculado com base em 25% do lucro líquido ajustado, que nós vamos ver mais adiante, que essa figura do lucro líquido ajustado, a gente já deu uma passadinha nesse quesito quando a gente estudou a reserva de lucros a realizar. E na aula que vem, aí a gente vai ver com clareza o que é esse lucro líquido ajustado. Mas sabemos até então que faz parte da base de cálculo do dividendo obrigatório que está disposto no artigo 202 da Lei das SAs. Né? Então, se as ações preferenciais não têm direito a voto ou tem restrição no exercício desse direito de voto, elas só serão admitidas no mercado de valores imobiliários se, primeira hipótese, que estamos vendo agora, o dividendos é calculado a uma base de 25% do lucro líquido ajustado, correspondente a no mínimo 3% do valor de patrimônio líquido dessa ação. E ainda o direito de participar nos lucros idêntico ao das ordinárias. Então essa seria a primeira hipótese. Segunda hipótese, direito de recebimento de um dividendo 10% maior do que aquele que for atribuído às ações ordinárias. E a terceira e última hipótese, para admissibilidade dessas ações sem direito a voto ou com restrição de direito de voto no mercado de valores imobiliários, é que elas tenham direitos de serem incluídas na oferta pública de alienação do controle, sendo assegurado a elas um preço mínimo de 80% do valor correspondente às ações com direito a voto, que são integrantes do bloco de controle. E assegurado ainda um dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Observe, quando se faz uma oferta pública de alienação do controle de uma companhia, as ações mais importantes e que possuem mais valor para aquela empresa que está, aquele investidor, empresa que está comprando essas ações, são as com direito a voto. E principalmente que ele adquira mais da metade dessas ações votantes. Então, para ele, à medida em que ele adquiriu mais de 50% das ações votantes, ele tem o controle da companhia. E, consequentemente, ele que dita as regras, ele que dita as ações que serão tomadas por essa companhia. Daí, o valor maior que possuem essas ações votantes do bloco de controle. Então, a Lei 10.303 criou, então, essa possibilidade de criar uma espécie de ação preferencial que tenha justamente essa prerrogativa. Quanto à forma das ações, de acordo com o artigo 20 da Lei 64 de 76, já alterado então pela Lei 8020 de 1991, as ações devem ser nominativas. Então, desde os anos 90, as ações passaram a ser nominativas, isso tem que ter o possuidor dela expresso na ação. Anteriormente era possível que elas fossem ao portador. Quanto à forma, então, as ações são nominativas, nas subformas escriturais ou registradas. Ações nominativas registradas são aquelas que são controladas em livros próprios da companhia, conforme dispõe o artigo 23 da Lei das Sociedades por Ações. Então, as ações são controladas em um livro de controle de ações, dentro da própria empresa. Já as ações nominativas escriturais são aquelas que são lançadas e controladas em conta corrente de instituições financeiras, que são encarregadas, então, da sua administração, de acordo com o artigo 35 da Lei das SAs. É quando, então, se terceiriza para uma instituição financeira o controle de acionistas da empresa. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.